Muitas vezes, na maior parte do tempo, nós esquecemos de colocar um aspecto crucial na organização das nossas tarefas, do nosso dia, dos nossos sonhos, das nossas metas, que é o nosso estado emocional. Afinal, nem todos os dias nós acordamos alegres, saltitantes, se sentindo no topo do mundo, os realizadores, né? E isso pode afetar significativamente o nosso planejamento, levando a gente ao quê? A frustração. Nesse episódio, prepare-se para descobrir como equilibrar as suas emoções e otimizar a sua produtividade. Seguindo aí o nosso episódio anterior sobre produtividade, vamos olhar para um novo aspecto, que é o quê? Olhar para quê? Os nossos sentimentos. Estamos começando mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar, eu sou a voz aqui do programa. Convido vocês para irem lá no meu Instagram, @juaguilar. Me conta a sua história, me conta o que você acha aqui do Sua Manhã Mais Positiva, se ele te ajuda de alguma forma, se você já se sente comunidade dos girassóis, que eu falo que nós somos aqui girassóis voltados um para o outro, um levando luz para o outro. Eu vou gostar muito de ver você por lá. Eu recebo várias mensagens de várias pessoas, de vários lugares, isso é incrível. Por que eu decidi trazer esse tema aqui para vocês, né? Eu vou fazer uma viagem, que inclusive é uma viagem do meu mapa dos sonhos, que o universo conspirou lindamente para que tudo acontecesse de uma forma muito gostosa, né? E se você não sabe o que é mapa dos sonhos, eu deixei um link aqui na descrição desse episódio para você, tá bom? E aí, essa viagem é uma viagem que eu vou fazer sem a minha filha, ela é pequenininha, então para mim gerenciar isso tá sendo bem dolorido, sabe? Bem doloroso. E aí foi um mês que, desde que eu fiz, né, comprei a passagem, eu tô me planejando. Só que algumas coisas do nosso planejamento fogem do nosso escopo, porque às vezes tem fatores externos, né? E o fator trabalho foi um desses. Parece que tudo do trabalho aconteceu em maio, que é o mês da minha viagem. Tudo. E aí, juntou minha viagem, meu estado emocional, trabalho, projetos pessoais, o podcast Sua Manhã, juntou tudo e a minha cabeça ficou maluca. E aí, uma semana antes da viagem, eu chorei todos os dias, porque eu não estava conseguindo cumprir com as minhas tarefas estabelecidas, porque eu esqueci, né, eu fiz o planejamento, mas eu esqueci o quê? Que eu tinha uma viagem marcada, uma viagem de alguns dias longe da minha filha, que aquilo não estava sendo fácil, então eu esqueci que a minha produtividade poderia cair, porque em alguns momentos eu ia entrar no estado ali mental, sentimental, que eu ia ficar muito presa e não ia conseguir desenvolver algumas coisas. E aí veio a autocobrança, porque eu trabalhei demais, justamente uma semana antes eu não consegui ficar com a minha filha, dar atenção, né? Foi a primeira semana desde que ela nasceu que o meu marido teve que levar e buscar ela na escola vários dias, acho que todos os dias, bem na véspera da viagem. E aí veio o quê? Autocobrança, aquele sentimento, um monte de coisa. E aquela medo de não conseguir entregar tudo, porque eu falei, vai ser férias. Porque desde que eu saí do CLT lá em 2018, eu não tive mais uma viagem que eu não levasse o trabalho junto comigo. E eu falei, eu não vou levar trabalho comigo nessa viagem. E eu tô nessa meta aqui de não levar. Então eu quero deixar tudo redondinho. E aí eu tava fazendo um treinamento, né, na semana anterior. E aí a gente fez o fechamento desse treinamento, que é um treinamento até que eu vou também deixar o @, que é do Hernani. Foi muito gostoso, eu aprendi muita coisa, assim, sabe? E aí ele perguntou como que foi a semana e tal, porque a gente teve um intervalo de uma semana entre o fechamento. E aí eu falei o que estava acontecendo e tal, e ele falou justamente isso. Ele falou, o que acontece com a gente é que a gente esquece de prever no nosso planejamento o nosso estado emocional, que vai ter dia que a gente não vai acordar bem, né? Pode ter esses dias, acontecem. É TPM, ou alguém que te irritou, qualquer coisa. Você simplesmente não acordou legal e isso vai interferir no seu planejamento do dia e no final você vai estar o quê? Frustrado. E ele me falou isso e eu falei assim, verdade.
E eu já tinha como prever, porque eu já estava sentindo isso há um tempo, né? Mas mesmo assim eu esqueci de colocar esse ponto-chave aí no meu planejamento da minha semana, o que deixou tudo muito mais estressante. Eu falei, nossa, eu preciso compartilhar isso lá com os girassóis do Sua Manhã Mais Positiva, porque eu tenho certeza que muita gente se sente assim, desestimulado, triste, para baixo, com auto-julgamento, porque não conseguiu cumprir o que tinha estabelecido, porque esqueceu de olhar para o quê? Para as emoções, né? Então, uma dica importante para gente lidar com o impacto do estado emocional na organização das nossas tarefas é a autocompaixão. Eu tô aprendendo tanto sobre autocompaixão na pós-graduação que eu tô fazendo. A gente precisa reconhecer e aceitar que nem todos os dias serão perfeitos. E isso é fundamental para a gente manter uma perspectiva saudável da nossa vida, porque a gente projeta coisas para o nosso dia, né? Para nossa semana, tal. E aí quando sai ali da rota, a gente fica para baixo, né? E aí eu comecei a pensar em algumas coisas que podem ajudar a gente nisso. Coisas que eu já apliquei em outras situações e eu falei, nossa, deveria ter aplicado agora também. E tá vendo como é? A gente estuda, mas é uma descoberta atrás de descoberta. Porque a gente, às vezes, aplica isso em um momento da nossa vida e acaba passando. E aí a gente não aplica de novo. Aí você fala, nossa, por que eu não apliquei? E aí você vai estudando, vai trocando. Por isso que é importante a gente ter essas redes, que nem ele falou, redes de apoio, né? Pra sustentar a gente. Porque por mais que eu fale sobre positividade aqui com vocês, eu também preciso dessa rede de apoio pra me lembrar das coisas. E isso foi muito legal, muito importante pra mim, sabe? Sigam lá o Hernani, eu vou deixar o arroba dele também aqui na descrição pra vocês. E aí, uma das coisas é autoconsciência emocional. E como que a gente faz essa autoconsciência emocional? Dedique um tempo para observar suas emoções e reconhecer como você está se sentindo em determinado momento. Isso vai permitir que você entenda, identifique, né, possíveis desafios emocionais que podem afetar o seu planejamento. Por exemplo, eu já sabia que eu ia sentir isso. Porque eu me conheço, eu sei, eu viajava antes de ter filho, minhas cachorrinhas já ficavam mal. Então, já era previsto. Só que eu deixei de aplicar essa autoconsciência emocional, prever ela. Talvez eu deveria ter espaçado mais as tarefas, delegado mais. Não sei o que eu poderia ter feito. Mas se eu tivesse já tido essa autoconsciência emocional, teria sido mais leve. Aí eu teria colocado ali que em determinado momento do meu dia eu ia chorar. Eu ia lembrar da minha viagem, eu ia chorar e eu não ia estar produtiva, entendeu? Esse é um ponto, autoconsciência emocional. Um outro ponto é flexibilidade. Nós somos muito rígidos com a gente, né? Muito! Eu também sou rígida demais comigo. E a gente tem que aprender a ser mais flexíveis. A gente é muito flexível com a vida e esquece de ser flexível com a gente, né? Então, se você acordar em um estado emocional desfavorável, esteja aberto a ajustar suas tarefas ou prioridades daquele dia. E não significa que você vai estar abandonando tudo, mas sim você vai estar ali adaptando o seu tempo, né, o seu plano, desculpa, para atender melhor as suas necessidades emocionais daquele dia, porque a gente sim precisa olhar para as nossas necessidades emocionais, tá? Comunicação. Se possível, se você tiver alguém, se você não tem, procure essa pessoa, tenha esse ser na sua vida, que você consiga compartilhar o que você está sentindo. É muito importante a gente falar, colocar pra fora o que a gente está sentindo. Você tem que ter alguém ali que você confie, que você possa mandar mensagem qualquer hora do dia e desabafar. Sabe? E que essa pessoa também tem essa abertura com você, né? Porque também é chato você só ouvir problema e quando você vai falar o seu problema, a pessoa não responde nunca mais, né? Tem algumas pessoas assim, né? Que ela vem, só te procura quando tá com problema. E aí, quando você precisa desabafar, a pessoa demora 3 dias pra responder. Aí, quando responde, você já até superou aquilo. Então, tem essa pessoa que vocês consigam ter essa troca entre vocês. Tanto você falar pra ela, né? Falar o que tá te incomodando ali, quanto ela falar pra você. Isso cria
um ambiente mais empático nas suas relações e nas suas necessidades emocionais. E você colocando para fora, às vezes você até consegue olhar a situação de uma outra maneira. Uma outra dica é: estabeleça expectativas realistas, porque às vezes a gente vive num fantástico mundo de Bob, né? Vivemos, todos. Então, quando a gente volta pro chão, bota os pés no chão e tem expectativas realistas, a gente consegue reconhecer que existem dias que podem ser mais difíceis do que os outros, né? E que a gente não vai conseguir mesmo manter o nível de produtividade e eficiência. Então, se você definir uma expectativa realista para você mesmo e permitisse um desempenho mais moderado, né, nesses dias mais desafiadores emocionalmente, vai ser mais leve para você, sabe? Que nem teve um dia que eu fui pra academia, um dia não, vários, tá? Eu fui pra academia, não tava legal, assim, eu nem ia, mas eu falei, não, eu vou. Pelo menos ir eu vou. E aí eu não consegui fazer aquele mega treino, sabe? Não consegui e tal. Mas eu, ao invés de ficar pensando que eu não consegui me dar o máximo naquele treino, porque eu não estava fisicamente bem, emocionalmente bem, eu me parabenizei por ter ido, pelo menos. Teve um dia que eu fui e só fiz a escada. E aí, ao invés de falar, nossa, só fiz a escada, já tô aqui, deveria fazer, mas não tava legal pra fazer. Eu falei, nossa, pelo menos eu vim. Eu fiz a escada, olha só que legal. Então muda a perspectiva da sua expectativa realista, muda a expectativa do que você tá se entregando, do que você está falando pra você. Ao invés de você falar, puta, não consegui, falar, nossa, eu consegui tudo isso. Eu consegui, mesmo estando assim, eu consegui fazer XPTO coisa. Entendeu? Como isso vai ser, o seu cérebro vai entender isso de uma outra forma, e ao invés de liberar em você os hormônios da culpa, do estresse, etc e tal, vai liberar o hormônio da satisfação. Nossa, eu consegui. E você sabe que é aquele dia típico, não vai virar uma rotina da sua vida, você sempre não fazer o exercício, né? Porque também não pode virar uma rotina. Mas se for naquele dia típico que você não acordou bem, meu, que legal que você foi mesmo não estando bem. E uma forma, gente, é a gente aprender com as nossas experiências. Eu até falei no episódio anterior, quem puder, que também é sobre produtividade, vai lá escutar. Que eu falo sobre a gente entender quais momentos do dia a gente está melhor, porque a gente não fica 100% bem o dia inteiro, né? Aí eu até falei que eu funciono melhor de manhã e à noite. Tem pessoas que funcionam melhor à tarde, pessoas só à noite. Então, entender como você funciona. Então, você usar os seus momentos em que o seu estado emocional afetou o seu planejamento como oportunidade de aprendizado. Por exemplo, eu vou pegar essa semana que eu me senti assim em relação à viagem, em relação à minha filha. Eu vou entender quais foram os gatilhos que me trouxeram isso à tona. Vou analisá-los e ver o que eu poderia ter feito de diferente. O que funcionou e o que não funcionou. E aí, eu vou usar o que funcionou e o que não funcionou para eu planejar no futuro, entendeu? Então, nada é desperdiçado. Todas as nossas experiências podem virar algo positivo na nossa vida. Todas. Até o que você sente, o dia que você sentiu uma bosta ali, um nada. Isso pode ser transformado de algo positivo para sua vida, desde que você se permita olhar para isso e aceitar. O primeiro passo é você aceitar que você vai sentir isso. Não se cobre de ser o perfeitinho e de estar feliz o tempo todo, porque felicidade demais é ruim. Assim como tristeza demais também é ruim. A gente precisa, da nossa vida, do equilíbrio das coisas. Todos os sentimentos existem por um motivo. Deus não criou nada que não tivesse um motivo, uma função na nossa vida. É que a gente extrapola os níveis, né? O ser humano é do excesso. Então, o excesso é ruim. O excesso é ruim. Então, se permita ficar triste, ficar para baixo e tirar disso uma lição para você no futuro. Certo? Essas são as dicas de hoje. Trabalhe a autocompaixão. Se entenda.
a mesma empatia que você tem pelo outro, tenha com você. O que você falaria para uma pessoa que não acordou bem e não conseguiu realizar todas as tarefas do dia dela? Pensa no conselho que você daria para essa pessoa e se dê esse conselho também, porque você merece tanto quanto ela, tá bom? Esse foi nosso episódio de hoje. Eu espero muito mesmo que você tenha gostado, que tenha ajudado o seu dia a ter mais clareza, né? Mais positividade, que você fique muito bem, muito feliz, muito leve, que você consiga olhar para sua vida de uma outra forma, tá bom? Porque você é uma pessoa linda. Você precisa enxergar essa beleza dentro de você. Um beijo, a gente se vê no próximo episódio.